Boa noite pessoal, tudo bem? Vamos já começar a live, né? A live hoje é sobre empreendedorismo. Boa noite pessoal. Fala, seu José, boa noite, tudo bem? Vai acompanhar a live hoje, hein? Hoje vai ser bom, hein? Boa noite pessoal. Boa noite. Hoje vai ser bom a live, hein? Vamos já começar a live. Hoje a live é sobre empreendedorismo no mercado de telecomunicação. Boa noite. Vou chamar o nosso convidado aqui da live de hoje. Ver se ele entra aqui, esperando ele entrar aqui. Boa noite pessoal. Hoje a live vai ser top, hein? Com o nosso amigo Marcos Combate, né? Ele tem uma empresa de sanitização e também tem ele é sócio de uma empresa de telecomunicação, né? Então hoje vai compartilhar muito conhecimento aí com a gente. Deixa eu chamar ele aqui. Fala, Marcão, né? Bom, solta aí. Opa! Fala, meu amigo. Boa noite, tudo bem? Fala, boa noite, meu amigo Carlos. Tudo jóia com você? Tudo bem, graças a Deus. Tá, consegue me escutar bem aí? O vídeo tá bom? Perfeito. Tá perfeito? Então, eu queria primeiramente te agradecer aí por ter aceitado o nosso convite, né? Por vir compartilhar os teus conhecimentos sobre empreendedorismo aqui com a gente. Eu queria, o pessoal que já está aí, né, na live, hoje a live vai ser sobre empreendedorismo, né, no setor de sanitização, né, Marcos? E no setor de telecomunicação também, né, que tu és sócio de uma empresa de telecomunicação. Então, eu queria convidar o pessoal aí, que tem amigos que gostam de empreendedorismo, né, que querem empreender também, compartilhar a live, né, clicar aqui no aviãozinho aqui embaixo, compartilha a live com aquele amigo que gosta de empreendedorismo, que quer saber mais. Dá um pausa lá na máquina, por favor. Que quer saber mais sobre empreendedorismo, que hoje à noite vai ser boa, hein? Promete. Então é isso, pessoal. Compartilha aí com quem gosta de empreendedorismo, com quem quer saber mais sobre empreendedorismo, que o nosso amigo Marcos aqui vai compartilhar muito do que ele sabe aí nesse ramo pra gente. Então vamos começar, meu amigo. Primeiramente eu queria que tu te apresentasse, né? E falar quem tu é e as empresas um pouco da tua empresa. Queria que tu começasse, na verdade, né, um pouco pelo final. Depois a gente vai para o início. Começa pelo final, falando as tuas empresas, quantos funcionários tu tem hoje, em quais estados que vocês trabalham, que vocês atuam. Fala um pouco sobre isso e te apresenta aí. Prazer estar aqui com você, participando dessa live, trazendo um pouco de conhecimento para os nossos amigos que estão nos assistindo. Então, meu nome é Antônio Marcos Mourão Figueiredo, né, aqui na minha região, mais conhecido como Marcos Combate pelo fato da empresa. Combate é o nome da empresa, daí me chamam de Marcos Combate. Eu tenho 37 anos, desde 2005 que eu entrei no segmento do empreendedorismo. Hoje a minha empresa atua praticamente em quase todos os municípios do estado de Rondônia. Nós atuamos no segmento, nós iniciamos na realidade no segmento de limpeza e conservação.
aliás, controle de pragas, aí agregamos mais um segmento que é limpeza e conservação. E também no segmento de sanitização. Hoje nós temos mais ou menos, nessa empresa a Combate, 150 colaboradores. Eu também sou sócio de um canal de televisão local aqui de Porto Velho, onde temos 30 funcionários nesse canal, 35 funcionários na realidade, nesse canal de televisão que é de telecomunicação. Entendi. São 150 funcionários, cara. É muita vida impactada. É muita família, né? É muita gente. É muita gente, cara. Vocês começaram pequeno aí, com poucos funcionários, e hoje estão com 150 funcionários, né? Então, quando eu iniciei, praticamente era eu e um irmão meu, depois a gente brigava muito, eu comprei a parte dele, da empresa, aí eu segui só. Aí a Oi? empresa, ao longo do tempo, ao longo dos anos, a empresa... Como foi, Marcos, como foi que tu começou nesse ramo do empreendedorismo? O que que te motivou, né? Veio de família, desde criança, ou foi já na fase adulta que tu teve vontade de empreender? Como é que se desenvolveu isso dentro de ti? Então, o meu primeiro emprego, eu já vendi jornal, já vendi picolé. O meu primeiro emprego de carteira assinada, eu trabalhei numa clínica de fisioterapia, onde eu cuidava da limpeza dessa clínica. Aí, eu comecei a observar, eu trabalhei 5 anos nessa clínica, e Isso comecei tu tinha a quantos anos? Eu tinha mais ou menos uns 16 anos, mais ou menos na época. Então tu começou a trabalhar bem cedo, então. Comecei cedo, ainda tenho minha carteira de trabalho, acho que é irreconhecível a minha foto. É? Uhum. E daí eu comecei a trabalhar, eu tinha 16 anos, né, que eu trabalhava nessa clínica, onde eu trabalhei 5 anos nessa clínica. E lá eu comecei a observar que eu não queria aquilo para mim, entendeu? Eu queria algo melhor. Aí eu fiz um curso de técnicas e habilidade de vendas no Sebrae. Aí eu comecei a pedir conta dessa empresa, que a proprietária na época não queria fazer um acordo comigo. Aí eu pedi conta e comecei a trabalhar em uma outra empresa em um segmento totalmente diferente, mas na área de vendas. E eu comecei a dar certo lá. E quando eu saí dessa empresa, eu montei a minha empresa, que na época Essa era, empresa que tu trabalhou na área de vendas era para vender o quê? vendia extintor, vendia serviço de controle de pragas, desinsetização, Ah, então já era desratização. no ramo que tu trabalha hoje, então. Exatamente, não de extintor. Até tentei montar uma empresa de extintor, mas aí eu coloquei um sócio, aí não deu certo. Eu montei a empresa, toda a empresa, investi, ele não entrou com nada. Fui enganado e aí eu acabei esquecendo e se dedicando no meu segmento mesmo. Entendi. E aí, com quantos anos que tu tinha quantos anos quando tu abriu tua primeira empresa, né? Tua primeira empresa foi a Pest Control, a Isso, Combate. eu tinha mais ou menos ali uns 22 anos, 21 anos, mais ou menos nessa época, 22, 23 anos. Aí tu teve a ideia de abrir a tua própria empresa, nesse caso. Então, eu tive a ideia de abrir a minha própria empresa, entendeu? E aí eu tinha um carro financiado, vendi esse carro na época por R$ 5.000, e aí investi, abri a documentação da empresa e tal. Aí comecei a trabalhar com essa empresa, praticamente na clandestinidade, na ilegalidade, porque tem uma série de documentação, né? De documentos, licenças, e eu não tinha licença nenhuma. Estava trabalhando No caso, tu foi com a cara e com a coragem mesmo. fui com a cara e com a coragem. E aí tu me falou que tu começou, era tu e o teu irmão? Era eu e meu irmão. Só que A aí empresa, nós a empresa era brigávamos. vocês dois. A empresa era nós dois. Ele tinha um pouquinho a mais do que eu, porque ele Vocês tinha uma dois em um moto. carro, vocês dois em um carro financiado. O carro financiado, eu vendi esse carro para eu investir na empresa. Aí eu progredi um pouco. Comprei uma moto que não tinha freio, com busca e apreensão. Negócio terrível. Foi aos troncos e barrancos o início. Foi momentos muito, muito, muito duro, né, no início, porque no início de tudo, ninguém começa grande, sempre. No início é muito difícil, né, cara? Assim, a gente brinca, né? Hoje a gente pode achar graça, né? Mas assim, é o início de qualquer negócio. Falando um pouco do início do meu negócio agora, cara, eu também, a gente começou, era familiar, né? Hoje a empresa é só minha, mas graças a Deus não,
O meu irmão, minha mãe seguiram caminhos bem legais. Então, no início, a gente era só nós e a gente vendia água de coco no sinal, né? Eu e meu irmão. Então, assim, é muito gratificante a gente ter essas histórias para contar, né, Marcos? Quando a gente olha para trás, a gente vê o quanto que a gente foi forte no início. Parece que se fosse hoje a gente não teria aquela força toda, né? Assim, é algo incrível. Então, é muito gratificante mesmo olhar assim como a tua empresa está hoje com 150 funcionários, né? A minha tem cerca de 30 e 28, 29. Então, é muito gratificante olhar lá para trás e ver que a gente começou pequeno, né? Porque tem muita gente, Marcos, que pensa que para iniciar um negócio precisa ter mundos de dinheiro, precisa ter uma loja toda legalizada, precisa ter uma coisa toda documentada e às vezes não, cara. Às vezes a gente é, eu não conheço toda a tua história, mas eu acredito que pelo pouco que tu falou, se assemelha um pouco à minha. Então, no início é muito aos troncos e barrancos, cara. É muito. Por exemplo, quando a gente começou lá ao Asas do Coco, que é uma empresa de alimentação saudável, né? A gente não tinha nada de capital, cara. A gente conversou com o dono do ponto para ele dar 30 dias para a gente pagar. A gente foi com um fornecedor de coco, compramos 500 coco para pagar também com 7 dias. Então, assim a gente foi fazendo, entendeu? A gente começou bem pequeno. Mas desculpa te interromper, pode continuar. Fala um pouco do teu início aí, como é que foi tu e teu irmão. Então, no início foi muito dificultoso. Como eu te falei, eu e meu irmão, nós brigávamos muito, aí ele saiu da sociedade, aí seguiu, hoje ele é empresário no segmento de ar-condicionado, né, de refrigeração, e deu certo a empresa dele. E aí eu continuei, mas foi momentos muito difíceis, que hoje eu falo tranquilamente, mas tinha as noites que eu não conseguia dormir, desesperadamente chorava, porque eu não tinha R$ 10 para eu abastecer essa moto com busca e apreensão que eu tinha no dia seguinte para ir à procura de clientes. Mas hoje, a gente olhando para trás e vê o quanto Deus é bom nas nossas vidas. Eu tenho uma fé muito grande em Deus, né? Porque tudo que tenho, tudo que sou, certamente foi porque Deus me abençoou. Se não fosse Deus, eu não teria nada. Então, ele me motivou. É lógico que isso é uma parte muito importante de mim, né? Porque eu não escolhi o caminho mais fácil, que seria o caminho da desistência, onde muitos tentam os seus negócios e aí no momento que vai dar certo acabam desistindo. Aí escolhe o caminho mais fácil da desistência. Eu não usei esse caminho. Pelo contrário, eu persisti e ainda estou persistindo até hoje, né? Porque eu Sim, tenho um objetivo de vida. E hoje muitas famílias dependem do segmento a qual eles trabalham, do segmento onde eu iniciei. sim, com certeza, cara. Essa questão do o empreendedor, ele é é um eterno lutador, né, cara? É muito dia a dia a luta. Não pode, assim, a gente que trabalha com venda, né? A gente tem dias que não vende, cara. Tem dias que não vai vender, tem dias que vende. Então, a gente tem que ter essa resiliência de saber que a gente não pode desistir, entendeu? Como tu falou, tem muitas famílias que indiretamente dependem, né, dos nossos negócios. Então isso também é uma das coisas que motiva a gente, né? Então cara, é muito legal ouvir tu falar isso, a questão da persistência, entendeu? Porque realmente a persistência, ela acho que é uma das características principais assim de todo empreendedor, né, Marcos? Claro, diante das dificuldades, Carlos, eu aprendi que, por exemplo, o mundo pode estar desabando, as pessoas vão olhar para mim, vão me ver tranquilo, vão me ver em paz, porque eu aprendi, diante das circunstâncias, a você conviver, resolver os problemas, tomar decisões rápidas, né? Porque nesse segmento a qual nós estamos no mundo do empreendedorismo, é necessário que você consiga tomar decisões rápidas e você ser um bom líder para direcionar outras pessoas, né? O líder é aquele que motiva as pessoas a fazerem juntos. O chefe é diferente. O chefe ele manda, faça isso, faça aquilo. O líder ele motiva as pessoas a fazer junto. Então há uma diferença muito grande entre o líder e o chefe. Então eu acredito que a maioria dos segmentos, todos aqueles segmentos que estão crescendo muito, que estão evoluindo, certamente
é porque estão criando uma liderança muito grande, porque ninguém cresce sozinho, precisa-se de uma equipe estruturada, principalmente nos dias de hoje. Esse mercado a qual nós estamos vivendo, agora veio a pandemia, tudo mudou, a era mudou, agora hoje a era digital está crescendo muito, então as pessoas elas têm que sair do comodismo e começar a evoluir, procurar ferramentas para elas fazerem crescer o seu empreendimento. Sim, sim, com certeza. Tu tocou nesse assunto da pandemia, né? Inclusive, era algo que eu queria te perguntar, cara. Como é que se desenvolveu o teu negócio? Tu estava preparado? Ninguém estava preparado, né, para uma pandemia, mas eu falo assim, tu estava já no mundo digital antes da pandemia, ou tu teve que se inserir no mundo digital quando veio a pandemia? Como é que foi isso? Como é que desenvolveu a tua empresa nessa questão? Então, é lógico que veio a pandemia e a gente via no Japão, na China, nos Estados Unidos, o vírus, e aí vem para o Brasil e nós ficamos, eu acredito que todo mundo ficou assustado, preocupado, né, por causa dessa pandemia, por causa da economia do país, né, que realmente teve uma paralisação, esses lockdowns prejudicaram muitos segmentos. Daí, eu comecei a observar, eu comecei a fazer algumas pesquisas, entendeu? Nós já fazíamos algumas divulgações, mas não intensificada. Daí eu comecei a trabalhar umas campanhas muito fortes na televisão, no Instagram, no Facebook, no YouTube, de fazer a empresa conhecida ainda mais. É claro que ela é bem conhecida, mas aquilo que não é visto não é lembrado, né? Então as pessoas precisam ver para, no momento que precisou do serviço, ficar no subconsciente. Ah, aquela empresa combate, liga para ela. Aí entra na internet e liga lá. Então isso é muito importante e nós nos aprimoramos ainda mais e crescemos, entendeu? Procurando ferramentas, campanhas de marketing e etc. E eu acredito que a tua empresa ela deve ter tido um crescimento exponencial, né, Marcos? Porque vai de encontro direto na questão do vírus, né? Eu acredito que o serviço que vocês fazem vai de encontro diretamente a isso, né? Então, cresceu bastante, a empresa realmente cresceu um pouco nessa pandemia, né? A gente já atuava, nós somos pioneiros, nós fizemos alguns investimentos, a qual outras empresas não têm, os equipamentos que nós temos, nós nos aprimoramos. É claro que eu busco muito conhecimento, porque nós precisamos, né? Nós temos que ter uma equipe qualificada, uma equipe treinada para atender o nosso cliente, porque eu não quero ter o cliente apenas uma vez, eu quero que o cliente permaneça comigo ao longo da vida, entendeu? Então, nós temos que cuidar muito bem desse cliente. Se não houver cliente, Fidelizar, não né, mano? existe empresa. Não, Exatamente. o cliente, na verdade, o cliente é o patrão do negócio, né? É ele Claro, que no negócio, né? Ele que ex- direciona a gente. Então, cara, o cliente é peça totalmente fundamental, né? E essa questão que tu falou de fidelizar o cliente, isso é muito importante, né, cara? Isso é muito importante, porque você cria uma recorrência, né, Marcos? Então é igual no meu caso. No meu caso é alimentação. Então, cara, a gente tenta oferecer o máximo de sabor, o máximo de qualidade para manter aquele cliente, entendeu? Às vezes, o nosso produto, todos os nossos produtos são 100% naturais. Então, às vezes, dependendo da safra, da fruta ou da verdura, às vezes altera um pouco o sabor e o cliente, às vezes, reclama alguma coisa, mas a gente sempre tenta bonificar o cliente. Se o cliente reclama de um produto que não está legal, a gente troca. Então, a gente faz tudo pelo cliente, né? Porque realmente o cliente é o patrão de qualquer negócio, mano. claro, exatamente. Então, nós temos que tratar o cliente a pão de ló, né? Então, temos que cuidar muito bem do cliente. Sim, sim, com certeza, cara. Eu queria falar com o pessoal aqui que está assistindo. Se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, quiserem perguntar aí para a gente, podem perguntar, né? A live é sobre empreendedorismo. Se você tem um amigo ou algum conhecido que gosta de empreendedorismo, que se interessa por esse assunto, pode compartilhar também. Clica no aviãozinho aqui embaixo no celular, compartilha com aquele amigo para a gente levar o conhecimento à frente, né? Então é isso. É, uma coisa que eu Hein, tá? queria te perguntar, Marcos, como é que funciona uma empresa de sanitização?
qual é o trabalho de vocês, né? Quais são os tipos de clientes que vocês têm? Como é que funciona esse ramo? Então, Carlos, o segmento de sanitização, praticamente as pessoas acham, foi criado agora na pandemia, e não é isso. É claro que nos países de primeiro mundo, como os Estados Unidos, a Europa, eles já fazem esse serviço para eliminação de micro-organismos, né? Principalmente para pessoas que têm problema com rinite alérgica, que têm alergia, vai lá e faz o serviço de sanitização e daí mata 98% dos micro-organismos de dentro daqueles ambientes, que é causadores de rinite alérgica, asma, tosse, etc. Entendeu? E aí, o serviço que nós executamos deixa o ar mais saudável, deixa o ambiente mais saudável para essas pessoas que. É claro que aqui no estado quente, aqui no nosso, muitas pessoas sofrem com rinite alérgica. Praticamente, eu acredito que 70% aqui da população entre 60% e 70% sofre com algum tipo de problema na respiração por causa de rinite alérgica direto, vive gripado, né? Então, esse serviço ele é excelente, principalmente para pessoas que têm isso, que vai eliminar os micro-organismos. Entendi. E nas empresas como, por exemplo, na minha empresa na Oásis do Coco, né, que é uma empresa de alimentação, a gente tem também o nosso fornecedor. E eu queria que tu falasse como é que funciona. É mês a mês, vocês fazem uma inspeção mês a mês, vocês vão até o cliente, fazem uma detetização. Como é que é isso? Tá. O serviço de desinsetização, que é a detetização a qual você está falando, ela é diferente. Por exemplo, não sei como é, certamente aí em São Paulo a lei deve ser diferente, deve ser mensal, é o controle de pragas. Mudou o E- conceito, agora é controle de pragas urbanas, não é para combater o roedor, barata, formiga, insetos a sangue frios que são nocivos à saúde do ser humano. Então, esse serviço eu acredito que seja aí na tua região deve ser mês. Aqui também no nosso estado também ele é o controle. Em Manaus também é mensal, entendeu? Em supermercados, panificadoras, em ambientes que atende pessoas, né, que tem um atendimento que atende o público, certamente tem que ser um e- controle de pragas fazer o mês. O serviço de sanitização ele é totalmente diferente desse serviço. Ele é um serviço totalmente diferente. O ambiente tem que estar limpo para fazer esse serviço, entendeu? Necessariamente o ambiente tem que estar limpo, não causa, não mancha, não tem odor. Então, é algo que tenha que fazer que o ambiente precisa estar limpo para fazer. E aí cria-se uma película protetora, o serviço de sanitização para combater o Covid, que mata até o vírus, não é? Que é a proliferação daquele vírus ali, ele vai impedir. Então, fica nas paredes, nas portas, nas maçanetas, então fica ali agindo até por 3 dias. Então, tem que estar fazendo rotineiramente esse serviço. Não é fazer uma vez e acabou. Tem muitas pessoas, muitas empresas, até residência e tal, que faz está saindo do Covid, aí contrata a empresa vai lá e dá aquela atenção, né, para combater o vírus lá e depois fica tranquilo. Mas no caso de empresas, o ideal é estar fazendo ou uma vez por semana ou 2 vezes por semana, dependendo do tanto de pessoas que há dentro daquele local. Entendi. Vocês atendem tanto pessoa jurídica como pessoa física, Marcos. Exatamente, nós atendemos pessoa jurídica, pessoa física, governo, estadual, federal, todos, nós atendemos praticamente todos os clientes. Entendi. Pô, muito legal, cara. E Marcos, tu tem alguma história assim que te marcou dentro da Combate? Alguma coisa de liderança, ou algo que tu queira contar, compartilhar com a gente? Que assim que tu foi uma virada de chave dentro da tua empresa, que uma ideia que tu teve que deu muito certo. Então, há 5 anos depois que eu estava empreendendo no segmento de controle de pragas, eu decidi, eu preciso de outro segmento para eu trabalhar. E aí eu decidi entrar no segmento de limpeza e conservação. Por exemplo, você vai no aeroporto, aí tem aquelas pessoas fazendo a limpeza, limpa o banheiro, limpa o piso frio lá, mantém aquele ambiente limpo. E eu decidi entrar nesse segmento. E deu certo.
entendeu? É onde se concentra o maior número de funcionários que eu tenho nesse segmento de limpeza e conservação. Então, isso realmente me marcou muito, mas eu tinha muito medo de entrar. Às vezes eu fiquei por muito tempo, o medo me paralisou e impediu até mesmo de eu crescer. Por isso que hoje eu falo com propriedade sobre medo, porque muitas das pessoas que talvez estejam nos assistindo aqui ou não é empresário, ou tem um desejo de abrir o seu próprio negócio, mas elas têm medo de fracassar. E eu costumo falar o seguinte: é melhor você fracassar tentando ou você passar a vida toda com aquele sentimento. Se eu tivesse abrido a empresa, talvez daria certo. Aí fica com aquele sentimento de derrota. Então as pessoas fracassam duas vezes, né? Porque não tentou e porque fica se remoendo. Então é melhor você fracassar tentando, porque aí você vai ter convicção que não deu certo. Mas eu acredito que se você se aventurar, se você correr atrás, vai dar certo. Então eu tinha muito medo de eu entrar em determinados contratos com medo de não executar. E aí eu perdi esse medo. Aí comecei a entrar e comecei a ganhar grandes contratos e graças a Deus as coisas estão começando a dar certo. É Estão dando o, certo. graças a Deus. O medo, ele é bom, né? Mas ele não pode te paralisar, né, Marcos? O medo, ele tem que ser tem que te motivar, né? Ele não pode te paralisar. Então, essa questão do medo, às vezes a gente tem um negócio, Marcos, e a gente quer botar em prática, e às vezes a gente faz uma conta ali na ponta do lápis, e se a gente for levar a conta da ponta do lápis às veras mesmo, a gente nunca vai abrir um negócio, porque às vezes não fecha a conta, mas tipo, o empreendedor, ele tem muito isso, ele tem uma coisa inconsciente que ele acredita que vai dar certo, entendeu? Ele acredita que ele vai conseguir. Então, o empreendedor, ele tem muito pensamento positivo, né, cara? É muito nítido isso assim, na maioria dos empreendedores, né? O pensamento positivo, que vai dar certo, que vai conseguir, e não ter medo, não desistir. Isso é muito forte no empreendedor, né? Claro, ao longo do tempo eu aprendi que palavras negativas não pode fazer parte do nosso vocabulário. Ficar, não vai dar certo, isso, aquilo. Eu não uso esse tipo de palavreado, entendeu? Certamente eu vou dizer, eu vou conquistar, eu vou conseguir, eu vou correr atrás, eu vou buscar, eu vou correr, entendeu? Porque essas palavras acabam desmotivando você e impedindo muitas das vezes de você conseguir algo. Então, nós temos que ter muito cuidado e principalmente nos afastarmos de pessoas que nos levam para trás. Eu eu me afastei de muita gente, que eu observava essas pessoas e essas pessoas acabavam me levando para outros caminhos. E eu me afastei. Se eu não puder influenciar, certamente eu serei influenciado somente com aquelas coisas que são boas. Eu me aproximo de pessoas certamente por interesse, entendeu? Porque eu quero aprender algo com aquela pessoa, entendeu? Um conhecimento, alguma coisa. Não dizer interesse financeiro, mas para eu aprender algo com aquela pessoa. Ou talvez eu ensinar aquela pessoa. Então, muitas das vezes eu dou alguma dica de liderança no Instagram, Facebook, aí muitas pessoas vêm, falam comigo, nossa, isso falou comigo, nossa, É, você tem... Hoje mesmo eu estava lendo, quase eu não leio, porque são muitas mensagens, e aí hoje uma pessoa falou para mim, você é o meu porto seguro, e aquilo me cativou porque ela mandou várias mensagens, porque eu dou dicas de liderança, entendeu? De persuasão, de a pessoa correr atrás de seus objetivos. E aí a gente vê pessoas seguindo você, então eu acredito que isso seja o maior exemplo que nós podemos deixar um legado para alguém. São as pessoas, porque quando as pessoas lhe observam e vê o seu exemplo e começam a seguir você, é sinal que você está no caminho certo. sim, cara. Eu queria tocar em dois pontos aí no que tu falou, Marcos, que eu achei muito legal, cara. Essa questão de andar com pessoas que te agregam, isso é fundamental, cara. Eu também eu me afastei de muitas pessoas que me levavam para trás, que me puxavam para trás. O que que acontece? Quando a gente convive com pessoas negativas, a gente acaba trazendo isso pra gente, cara. Às vezes tem pessoas, Marcos,
que seguem, como tu falou, tem pessoas que te seguem, né? Que tu dá uma palavra positiva, dá uma coisa legal, mas tem pessoas que seguem outros Instagram, outros Facebook, que é só desgraça, cara, que é só falando da morte de um, falando da morte de outro, falando do mercado não sei o que está quebrando, da loja que está fechando. Então, cara, eu também compartilho da mesma ideia que tu. Eu procuro me afastar de todas essas energias negativas, de todas essas coisas negativas, que isso acaba entrando na nossa mente, né? Como uma coisa que me marcou muito, Marcos. Eu gosto muito de assistir, gostava, né? Muito de assistir jornal, cara. Eu gostava muito de assistir jornal, acompanhava notícias sobre economia e tudo. E quando veio a pandemia, né? Foi aquela loucura, cara. Era o dia todo passou a ter jornal, né? E o jornal era todo o tempo falando de morte, de pessoas que morreram e tudo, e a economia tá quebrando. Cara, eu cheguei num estado assim, eu passei uns 5 dias assistindo. Quando começou mesmo a pandemia no Brasil, eu consegui ainda assistir uns 4, 5 dias de jornais, né? Os jornais que eu costumava assistir. E, cara, eu sinceramente eu desisti de assistir jornal, porque realmente aquilo tava me fazendo mal, sabe, Marcos? Aquelas informações, aquilo. E às vezes, cara, a gente não precisa disso. A gente tem que focar só no que é positivo, entendeu? Eu foquei no meu negócio. Na pandemia, para ter uma ideia, no primeiro mês de pandemia, não que pandemia foi bom, nada disso, mas no primeiro mês de pandemia o meu faturamento triplicou, cara. Triplicou, porque o nosso ramo é alimentação e o nosso forte é delivery. Então, o delivery, assim, foi uma coisa fantástica, assim. Todo mundo em casa, né? Teve aquele negócio de lockdown e só podia pedir delivery. E poucas empresas ali na cidade de Manaus estavam preparadas realmente para atender o cliente no delivery, e a gente era uma dessas. Então, assim, não foi uma coisa que eu comemoro, não é uma coisa, não é isso. Mas de tudo que acontece, toda crise, tudo que é negativo tem o seu lado positivo, entendeu? Tudo que acontece na nossa vida, Marcos, tem um lado positivo. Eu sempre conto uma situação que aconteceu comigo. Uma vez eu estava andando ali numa rua em Manaus, e aí eu bati meu carro, cara. Eu não sei o que aconteceu, mas eu bati o carro. E aí na mesma hora, para tu ter uma ideia, assim, foi tão incrível. O meu pensamento ele é tão positivo que na hora que eu bati o carro, eu agradeci a Deus por Deus ter me protegido de uma coisa pior lá na frente. Assim, para tu ter a noção o quanto que o meu pensamento foi assim positivo, sabe? Me marcou muito isso, porque, cara, acho que poucas pessoas teriam esse pensamento que eu tive. Ao bater o carro, né, gera um prejuízo, e eu só agradeci a Deus por Deus ter me protegido de algo que poderia ter acontecido pior comigo lá na frente. Então, assim, o pensamento positivo, ele é muito forte. Realmente, andar com pessoas positivas, procurar ações positivas, isso é muito importante. E outra coisa, só terminando, é a questão do interesse, né? Eu acho que o interesse também ele é muito importante. É claro, como tu falou, o interesse, o lado bom do interesse, entendeu? Aqui, ó, a gente está fazendo uma live, tem 12 pessoas, tem 13, 14, tem hora que tem 15. Por quê? Porque elas têm interesse de aprender sobre empreendedorismo, entendeu? Então, tudo é um interesse, Marcos. Eu tô vendo que tu tá tentando ler aí as mensagens, né? Bora ver se a gente lê aí a mensagem das pessoas aí. E se eu quiser ler alguma mensagem aí, pode ficar à vontade. A, Ina, Carvalho, pode falar. a Inarai falou de um livro Napoleão Hill, eu gosto muito dele, já li vários livros dele, inclusive já li esse livro a qual ela mencionou, Mais Esperto que o Diabo, que fala da desistência. Sim. Então, esse livro ele é muito O bom. professor, o professor Mamed entrou aqui também, né? Deixou uma Oh, mensagem positiva aí para ti, dizendo que tu é um exemplo de empreendedorismo. Carvalho Vando aqui também comentou com a gente, pensamento positivo sempre. O Pica-Pau falou, boa noite, Marcos. Pica-Pau do SBT, né? Então é isso. mandar um abraço pro meu amigo Pica-Pau, inclusive ele está aí em São Paulo, Carlos. Poderia visitar ele, ele é um grande profissional, ele
trabalha no mundo artístico, né? Com humor e tal. Então, isso é um cara sensacional, ele. Entendi. Então é isso, Marcão. Eu queria que tu falasse um pouco da tua participação lá como é que Da, é a Re- empresa de telecomunicação de vocês, da Rema, né? Então, a Rema é um segmento totalmente diferente, a qual eu nunca tinha participado, nem tinha conhecido. Sempre eu via a televisão do outro lado, né, da telinha. Eu estava assistindo e tal, via a televisão. E aí tem o Zezinho, que é meu sócio, e tinha um sócio dele de Manaus, que aí ele ficou falando comigo, compra a parte do meu sócio e tal. A gente ficou namorando isso aí mais de ano. Eu fiquei com medo, né, porque é um segmento que eu não conheço, aí eu criei coragem e acabei comprando a sociedade do sócio dele. E, e aí fizemos alguns investimentos, nós compramos transmissor, o transmissor era fraquinho, o sinal era muito fraco, e o transmissor é aquele que ele leva o sinal até as pessoas, né? Então, o nosso transmissor é muito bom, iguala o da Globo e o da SIC TV, que são uma das maiores canais de televisão local aqui de Rondônia. E aí nós investimos e está trazendo um grande retorno. Hoje, praticamente diariamente, mais de 60 mil pessoas estão assistindo os nossos conteúdos. Então, eu criei amor por esse segmento e estou apaixonado por esse segmento. É um segmento muito legal de se trabalhar, entendeu? De você levar para as pessoas informação, denúncias. Nós estamos criando o canal de televisão, um canal informativo, ou seja, de notícias de Rondônia ou o que acontece no mundo. Nós temos uma programação que o que acontece no cenário político nacional faz comentários. Então, é muito bom, entendeu, Carlos? É um negócio sensacional. Então, está crescendo muito, graças a Deus, e a perspectiva é muito grande. No momento, nós temos somente aqui no estado de Rondônia, que alcança um outro município, que é o Candeias, e até Itapuã, mas talvez no segundo semestre, se as coisas tudo der certo, nós vamos colocar o sinal até Vilhena, que é o município mais longo que nós temos, que é 1.000 quilômetros de Rondônia. Entendi. Marcos, eu queria convidar todo mundo aqui da live, né? É, a, a me seguir lá no Instagram. Eu queria convidar vocês. A gente está compartilhando conteúdo sobre empreendedorismo, né? Nós estamos trazendo vários empresários do Brasil todo para compartilhar conhecimento com a gente, né? Então, a gente está sempre postando conteúdo sobre empreendedorismo, falando sobre empreendedorismo lá nos meus stories. Assim, é um segmento também que eu estou me apaixonando, essa questão da comunicação, né, cara? Eu estou desenvolvendo esse trabalho nas redes sociais e, assim, tá sendo muito gratificante para mim, Marcos, poder ajudar as pessoas, sabe? Uhum. Quando eu abro caixinha de pergunta lá no meu Instagram, sempre tem perguntas de pessoas que me seguem e, cara, poder ajudar, poder compartilhar um pouco do meu conhecimento com as pessoas, isso tá me deixando muito feliz, sabe? Eu acho que não tem maior alegria do que você poder ajudar uma pessoa, né? É Então, claro, cara, eu me boto à inteira disposição. Sempre que tem perguntas lá, eu faço questão de responder e respondo com todo carinho. Então, eu queria convidar o pessoal para me seguir lá e me acompanhar daqui para frente, que com certeza a gente vai estar trazendo outros empresários também do Brasil para estar fazendo live aqui, para a gente estar compartilhando conhecimento. Então, então é isso. Não sei se tu queria deixar alguma mensagem para a gente aí. Eu acredito que tu pode compartilhar um pouco da tua história com a gente. Muito, en- muito, en- muito legal mesmo. E se tu quiser fazer tuas considerações finais aí, fica à vontade. então, primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar falando com você, esse bate-papo. É um aprendizado muito grande que está me enriquecendo. E eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão tendo vários insights pelo que nós estamos falando. E se você colocar em prática tudo aquilo, as ideias, elas vão vir. E, de repente, você anota ali e coloca em prática e corre atrás desse objetivo, por mais difícil que pareça a situação, por mais dificultoso, os objetivos vão ser criados, circunstâncias vão ser
desfavorável para você, mas se você correr atrás, se você se empenhar, certamente você vai lograr êxito ou você vai conseguir subir no pódio. Não interessa se você vai estar em terceiro, em quarto, em primeiro, em segundo. O importante é você estar no pódio. Nunca desista. Quero refrisar mais uma vez, não escolha o caminho mais fácil, que é o caminho da desistência. Vamos correr atrás dos nossos objetivos. É claro que não é todos os dias, nós não somos super-homens, você não é super-mulher, você é um trabalhador, você é uma trabalhadora, você corre atrás dos seus objetivos. E nós passamos por momentos ruins, momentos dificultosos que nos levam a refletir e muitas das vezes até mexe com o nosso emocional, mas o importante é nunca desistir e sempre correr atrás dos seus objetivos. E os pensamentos ruins, aborta esses pensamentos ruins que vêm à sua mente, não vai dar certo, você não vai conseguir, você vai fracassar, a empresa vai quebrar. Tira esses pensamentos, não vai acontecer nada disso, pelo contrário, você vai lograr êxito, você vai conseguir vencer, você vai conseguir crescer em meio ao caos, em meio às situações adversas aonde são formados os maiores líderes. Os maiores líderes, eles são formados nas situações adversas, em meio às dificuldades. Então, vamos correr atrás dos nossos objetivos, dos nossos sonhos, se dedicar à empresa, né? Fazer tudo com excelência. Você tem que se dedicar. Não sei qual é o segmento que você trabalha, mas você precisa se dedicar ao seu segmento. Você precisa analisar, ver. Agora, por exemplo, eu contratei uma consultoria de fora. Tem uma consultoria de fora que eu contratei, porque chega um momento que a gente precisa de ajuda, né? E nós precisamos contratar pessoas mais inteligentes do que nós para nos ajudar. Nós não somos o senhor da razão. As pessoas vão nos ajudar, nos orientar talvez se estivermos em ambientes errados, em caminhos errados, vai nos ajudar a ir para o caminho. Então, você precisa de ajuda profissional. Então, o E importante... a gente precisa muito acreditar também nas pessoas, né, Marcos? Claro, Quando eu comecei meu negócio, cara, eu tinha muito isso na minha cabeça, que às vezes eu pensava que um determinado serviço, uma determinada função, só eu que conseguia fazer, só eu que sabia fazer. E não, cara, depois que eu descobri que eu precisava contratar pessoas e que existiam pessoas que poderiam fazer até melhor do que eu, isso fez alavancar a minha empresa. Então, hoje, graças a Deus, eu contratei um administrador de empresas e é uma pessoa assim que me ajuda muito, né, a administrar a empresa. Então, cara, a gente precisa realmente acreditar nas pessoas, acreditar nas consultorias, acreditar nas pessoas que nos levam para frente, né? É muito isso, porque quando a gente está começando um negócio, às vezes a gente pensa que só a gente sabe fazer, né, Marcos? E não é isso. exatamente. E certamente a gente precisa de pessoas, né, que nos ajude, que nos oriente a caminharmos e a melhorar o nosso ambiente de trabalho, né, para estruturar, que venha trazer harmonia para a equipe. Sim, sim, com certeza. Então, eu queria mais uma vez agradecer a tua presença, Marcos, aqui com a gente. Muito obrigado mesmo, cara. Quando vier por aqui por São Paulo, só me chamar lá no WhatsApp para a gente combinar alguma coisa, combinar algum passeio. Pode ter certeza que vai ser muito bem recebido aqui por mim. Então, eu queria realmente agradecer e falar que. Quando eu for aí em São Paulo, eu vou levar a minha raquete para a gente jogar. Ah, tá bom, pode trazer que a gente vai trocar uma bola, hein? Meu, o meu tênis não é tão bom quanto do Mamed, do pessoal lá profissional, mas dá para trocar uma bola, Então, fechou, né? então. Tá bom? Tá bom, Então, meu amigo. Um abraço. um prazer te receber, Marcos. Muito agradecido mesmo, tá bom? Uma ótima noite para ti, para tua família e fica com Deus, cara. Foi Para muito você bom te também. Um receber aqui, abraço. tá bom? Um Valeu, meu abraço, amigo. meu amigo. Boa Um noite. abraço. Tchau. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da live, né? Pedir mais uma vez, vocês que gostam de empreendedorismo, que querem saber mais sobre empreendedorismo, podem ir lá no meu Instagram, me seguir. Eu vou estar sempre postando coisas sobre empreendedorismo, ensinamentos, né, que eu aprendi ao longo da minha jornada. Eu tenho mais de 10 anos no empreendedorismo, então eu acredito que tem muita coisa a agregar na vida de vocês. Eu espero também essa troca de vocês, se vocês puderem. Eu sempre estou abrindo caixinha de pergunta lá, o que vocês
Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar lá, me perguntar, me chamam no direct, que eu vou estar sempre à disposição para ajudar da melhor forma, tá bom, pessoal? Uma ótima noite para todos e obrigado pela presença de todos. Obrigado a Inara agradeceu, né, aqui, né? Obrigado aos dois pelo tempo que nos proporcionou, um aprendizado incrível, histórias de vida. Muito obrigado, Inara. A gente que agradece você por ter participado aqui com a gente, tá bom? Uma ótima noite para vocês e fiquem todos com Deus. Muito obrigado mesmo.